Irmãos, estamos falando uma série de mensagens sobre resoluções para um novo ano. Hoje nós chegamos à nossa terceira mensagem, com a graça de Deus, e se eu não for levado para a glória daqui até domingo que vem, nós já encerraremos, porque é muito provável, porque os desastres já começaram. Então, para ir para a glória será um passo somente. Então, se tudo correr bem, com a graça de Deus, no próximo domingo nós encerraremos essa série de mensagens que tem como propósito trazer a nós alguns objetivos, algumas metas, alguns alvos para o nosso ano de 2017, mas também alguns alvos e objetivos para toda a nossa caminhada. Porque tudo aquilo que temos visto até aqui são alguns alvos e objetivos que são saudáveis à nossa vida em todos os tempos e em todos os lugares por onde nós estivermos. Então, na nossa primeira mensagem, nós falamos a respeito de uma vida consagrada ao Senhor, de uma vida totalmente entregue, totalmente disposta a ser usada pelo Senhor. Na nossa segunda mensagem, no domingo passado, a partir de Mateus capítulo 6, lá no Sermão do Monte, nós aprendemos algumas ferramentas que o Senhor nos dá para vencermos a ansiedade nossa de cada dia. Tanto que nós vimos que Jesus, ele primeiramente identifica a razão da ansiedade nas nossas vidas, nos demonstrando que ela muitas vezes decorre da nossa falta de foco no que é realmente prioridade para as nossas vidas, e às vezes priorizamos aquilo que é secundário, ao invés daquilo que é primordial, que é o seu reino e a sua justiça, e que todas as coisas serão posteriormente acrescentadas. Vimos também que há uma perspectiva má da vida, ou seja, acreditar que tudo na vida é mal, não conseguir encarar a vida com otimismo, que isso também pode gerar ansiedade nas nossas vidas. E por fim, vimos que Jesus nos apresenta uma outra causa da ansiedade, que está no fato de, às vezes, estarmos servindo o Deus errado. De, às vezes, estarmos nos prostrando, cultuando, dobrando os nossos joelhos diante do Deus errado. E então, depois disso, ele nos apresenta o remédio, nos apresenta aquilo que nós devemos fazer para então desenvolvermos uma vida que vence a ansiedade. Porque como Jesus, e nós vimos mesmo, Jesus diz que não nos proíbe totalmente de sermos ansiosos, mas ele diz: não andeis ansiosos, ou seja, a ansiedade não pode ser o nosso estilo de vida, a ansiedade não pode ser aquela que governa e domina as nossas caminhadas. E então Jesus nos oferece o remédio a partir lá do capítulo 6, a partir do versículo 20 em diante, nos demonstrando, 25 em diante, nos demonstrando aquilo que ele nos dá para podermos vencer a ansiedade. E o tema da nossa mensagem hoje é aprendendo com Jesus a lidar com as crises e as tempestades da nossa caminhada. A nossa mensagem nessa noite tem como título o seguinte: aprendendo com Jesus a lidar com as crises e as tempestades da nossa caminhada. Irmãos, 2017 já começou com tudo. Começou com uma crise, na verdade, política que não se resolveu no ano de 2017 e que parece que ainda vai perdurar por muito tempo. Na semana passada tivemos a notícia, boa para uns e ruim para outras, de que o ministro do STF, que era o responsável ele era o relator do processo da Lava Jato, morreu, e aí ainda paira algumas dúvidas se foi de morte morrida ou de morte matada. E assim, irmãos, quando nós olhamos para 2017,
parece que nós não conseguimos ter uma expectativa muito boa daquilo que nos espera, daquilo que nós enfrentaremos em todo esse ano que ainda está pela frente. E então, o intuito dessa nossa mensagem de hoje é nos ajudar a enfrentar as crises e as tempestades da nossa caminhada. Porque se há uma verdade que as Sagradas Escrituras prometem, é que enquanto aqui tivermos, a terra não será o céu. E não a terra não sendo o céu, logo nós estaremos sujeitos às intempéries de um mundo caído e também de relacionamento com pessoas caídas. E todo esse conjunto, ele opera muitas vezes e gera dor, sofrimento, angústia, caos, crise. E então, como enfrentar tudo isso? Como lidar com tudo isso? Como lidar com os percalços da nossa caminhada? Por isso, abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 26, versos 46 a 56. Mateus capítulo 26, versos 46 a 56. Mateus capítulo 26, versos 46 a 56, a palavra do Senhor diz o seguinte: Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu estava assentado convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra está aberta diante de nós. Fala, Senhor, aos nossos corações. Instrui-nos, ó Deus, a respeito das Tuas verdades. Ensina-nos, ó Deus, assim como Jesus, a transpormos, ó Deus, as dificuldades da nossa caminhada. Que o Senhor nos dê força e nos dê sabedoria para enfrentar, ó Deus, todos os percalços que temos ainda pela frente. E que nessa noite, ó Deus, e em todos os dias da nossa vida, que as palavras, ó Deus, dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença do Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Existe a foto de um beijo que entrou para a história da humanidade. Essa foto foi tirada no final da Segunda Guerra Mundial, na Times Square, em Nova York, onde um marinheiro, encontrando-se com uma enfermeira no meio daquelas celebrações, tacou-lhe um beijo sem mesmo conhecê-la, em comemoração, em celebração ao final da Segunda Guerra Mundial. E muitas pessoas já se apresentaram como o casal daquela foto. Tanto homens como mulheres já se apresentaram como sendo os personagens que estão ali registrados naquela foto, mas até hoje não se sabe com certeza
quem são aqueles dois que deram aquele emblemático beijo naquele momento. E essa foto, ela entrou para a história porque é uma foto e uma circunstância de celebração, de comemoração, porque a Segunda Guerra Mundial havia chegado ao final e o mundo agora podia novamente experimentar paz, tranquilidade, levar a sua vida tranquilamente. Contudo, um outro beijo que entrou para a história da humanidade não foi um beijo que tem como finalidade a celebração ou a comemoração de algo, mas é o mais terrível de todos os beijos, que é esse beijo que nós acabamos de lê-lo, o beijo que Judas deu em Jesus, como sinal para os guardas a respeito de quem deveria ser preso e deveria ser entregue às autoridades. E a palavra grega que Mateus utiliza, dizendo que Judas beijou Jesus, é uma palavra que retrata que não foi só um beijo, que foram vários beijos que Judas deu em Jesus. Algo que era muito comum naquela época, as pessoas se cumprimentarem, inclusive os próprios homens, com vários beijos. Era algo que fazia parte da tradição judaica daquele tempo. E é interessante que nesse momento aqui revela uma mistura de sentimentos nesse texto que nós acabamos de ler. Porque ao mesmo tempo nós temos um beijo ou vários beijos que eram dados em uma atitude de carinho, de afeição, de amizade para com as pessoas, mas que é utilizado como sinal de traição, que é utilizado para a entrega daquele a quem se dizia que amava, que caminhou com ele durante 3 anos. Aquilo que parece ser tão bonito, o beijo de um amigo, que naquela época era comum dentro da tradição, revela, na verdade, o lado mais maldoso do coração. O lado de um coração totalmente entregue à gangorra das emoções. E quando nós pensamos em gangorra de emoções, em uma gangorra emocional, nós encontramos a melhor expressão disso nesse momento da vida de Jesus. E nesse lugar específico onde ele se encontrava, ou seja, no jardim do Getsêmani. Se existe um lugar onde os sentimentos de Jesus estão totalmente no seu ápice aflorados, é nesse momento do Getsêmani. Porque se nós olharmos para os versículos anteriores que nós aqui acabamos de ler, se nós nos afastarmos um pouco desse texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber o duro momento e quão pesado era aquele momento que Jesus estava experimentando e vivenciando na sua caminhada. Se você observar lá, Mateus 26, 37, na sua Bíblia, nós podemos ver que Mateus relata, primeiramente, a profunda angústia e tristeza que tomou conta do Senhor Jesus. No versículo 38, vai dizer e vai enfatizar isso ainda mais, dizendo que Jesus não estava só triste, angustiado, mas que a alma de Jesus estava profundamente triste até a morte. No versículo 39, nós podemos perceber Jesus então agora colocando para fora, trazendo, aflorando toda essa angústia, todo esse sofrimento, quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas continua, no versículo 40 agora, se a coisa já não estava boa para Jesus, nós podemos ver os sentimentos de Jesus ainda mais difíceis, em uma maior crise ainda, porque nós podemos ver agora a frustração de Jesus para com seus discípulos, que não foram capazes de estar com ele em oração,
pois Jesus pega aqueles mais chegados, aqueles mais próximos, os leva junto com ele para o Getsêmani e diz: olha, eu vou ali orar, mas estejam em oração por mim, estejam em oração comigo. Mas nem isso os discípulos foram capazes de fazer, porque deixaram-se dominar pelo sono. E no versículo 41, Jesus ainda abre mais o seu coração, dizendo que o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Mas irmãos, se nós formos para o Evangelho de Lucas, lá no seu capítulo 22, versículo 44, Lucas, e porque ele possivelmente era médico, ele ainda dá mais detalhes dessa dor, desse sofrimento, dessa angústia que Jesus estava vivenciando, experimentando naquele momento da sua vida, porque lá no versículo 44 diz que a angústia de Jesus, a sua tensão chegou a um nível tão elevado que o seu suor, que a água que ele transpirava do seu corpo se misturou a sangue, um fenômeno chamado de hematidrose. A hematidrose é uma tensão extrema onde ocorre a contração muscular. E através dessa contração muscular, quando ela é muito tensa, acaba por romper finos vasos capilares que estão debaixo das glândulas sudoríparas do nosso corpo. E então, por isso que a água, quando nós transpiramos, o nosso suor, ele sai misturado com sangue. E a medicina chama isso de o grau maior de tensão que um ser humano pode experimentar. E aí, aqui, irmãos, nós podemos ver que a ciência, já desde há muito tempo, comprovando a verdade que é as Escrituras Sagradas, demonstrando que aquilo que as Escrituras Sagradas dizem não é mentira, mas é comprovado, inclusive, cientificamente. Mas diante, irmãos, de tudo isso que nós vimos aqui, o que nós pretendemos nessa noite, a fim de que eu e você pensemos, é sobre as reações de Cristo Jesus diante desse momento de tamanha dor, angústia e sofrimento que nós temos aqui a partir do versículo 46. Ou seja, o que nós podemos aprender a partir das atitudes de Jesus diante da tribulação, diante da dor, diante do sofrimento. Ou seja, entendermos o que o Getsêmani, num momento de tanta angústia, pode ensinar a mim e também a você. Então, em primeiro lugar, o que nós podemos aprender é que, nos momentos realmente críticos de nossas vidas, Jesus nos ensina que, mesmo sabendo que a dor que virá pela frente será enorme, precisamos confiar nos projetos de Deus. A primeira coisa que Jesus nos ensina nos momentos críticos da nossa vida é que, mesmo sabendo que a dor que virá pela frente será enorme, precisamos confiar nos projetos de Deus. Precisamos entender que mesmo a maior de todas as nossas dores, que a maior de todas as nossas angústias, que o maior de todos os nossos sofrimentos não foge aos propósitos, à vontade e os projetos de Deus. O versículo 46 diz: levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Jesus sabia, ele estava sofrendo, mas em momento algum ele vacilou. Pelo contrário, ele disse: levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Existe um projeto a ser concretizado. Existe um projeto em andamento e nós precisamos cumpri-lo. Mesmo que isso me traga dor, mesmo que isso me traga sofrimento, mesmo que isso envolva a minha própria vida.
Jesus diz: eu sei melhor do que qualquer um o que está à minha frente. Eu sei melhor do que qualquer um de vocês que aqui está, que o que me aguarda será ainda mais dor, sofrimento, escárnio e morte. Mas Jesus diz que ele tinha a plena convicção de que a dor lhe estava reservado à frente, mas o seu intuito era de ir à frente, de confiar nos projetos de Deus, de ser um instrumento para que esses projetos foram cumpridos, para ensinar a mim e a você a confiarmos nos projetos de Deus. Ensinar a mim e a você a confiarmos nos planos, nos projetos, nos propósitos de Deus. Mesmo, irmãos, quando temos a plena consciência de que esses projetos vão doer, que esses projetos vão abrir feridas, que esses projetos vão deixar cicatrizes, mas que eles precisam ser concretizados. E nós, irmãos, muito bem sabemos e temos a experiência de que ao longo da nossa história, ao longo da nossa caminhada, esses momentos de dor e de sofrimento vão bater à nossa porta. Em alguns momentos nós sabemos, olhamos que pela experiência da vida, por tudo aquilo que nós já sofremos ou por que outras pessoas passaram, nós sabemos que a nossa jornada não será fácil. Aquilo que está nos reservado para frente não será fácil. Mas o Senhor Jesus, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que ele sofreria na sua própria carne o peso dos projetos de Deus, ele nos ensina a confiar no Senhor, dizendo: Deus está no controle. Não se desespere, não tema, não se apavore, Deus está no controle. E essa é uma certeza que eu e você, irmãos, precisamos carregar constantemente em nossos corações. Porque se nós, irmãos, não crermos que tudo o que acontece nas nossas vidas, as nossas fases boas, mas também as nossas fases ruins, de que elas não estão debaixo do controle de Deus, nós não suportaremos o peso da crise. Nós não suportaremos o peso das tribulações, nós não suportaremos o peso das dificuldades da nossa caminhada, porque crermos que Deus está no controle nos traz esperança. Esperança essa que, embora a noite dure por muito tempo, uma hora o sol voltará a brilhar. Em um momento as águas irão se acalmar. Isso foi a falta dessa ciência de que Deus está no controle, foi que levaram os discípulos a se atemorizarem diante da tempestade, crendo que aquela dificuldade tinha fugido do controle e que inclusive Deus não se importava com eles. Mas Jesus se levanta e fala: eu estou tão no controle que eu vou dizer para as águas se acalmarem e elas vão se acalmar. E foi o que aconteceu. Irmãos, não existe uma situação mais desesperadora do que a história de Abel e Caim para a humanidade. Caim nasce e então se acende a chama de que a promessa de Gênesis 3,15, de que do ventre da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ela se acende no coração de Adão e Eva, dizendo: é agora que a promessa vai se cumprir. Logo em seguida, nasce Abel. Depois dos dois então crescerem, Abel e Caim resolvem trazer ofertas, sacrifícios ao Senhor. E nessa atitude, Deus se agrada de Abel e das suas ofertas, mas não se agrada de Caim e das suas ofertas. E então aquilo gera inveja em Caim, levando Caim a resolver a colocar um ponto final na história do seu irmão Abel. E então, depois que Caim mata o seu irmão, a chama da esperança volta a se apagar novamente. Porque se chega a duas conclusões. Primeiro,
Caim não era a semente do ventre da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E segundo, se ela fosse Abel, a esperança tinha morrido naquele momento. E nós vemos então, irmãos, lá em Gênesis capítulo 4, uma sequência de pecados, uma sequência de erros um após outro. Mas lá no versículo 25, Deus reacende a chama, porque acontece o seguinte: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Irmãos, aquele evento que aos olhos humanos parecia ter fugido do controle de Deus, não havia fugido. É tão fato que ele não tinha fugido, que Deus mantém a promessa e levanta novamente a chama da esperança de que nasceria do ventre da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Promessa essa que se cumpre em Cristo Jesus, a quem estamos aqui agora olhando para a sua vida. Mas em segundo lugar, a segunda coisa que podemos aprender nesse texto é que nos momentos realmente críticos de nossas vidas, Jesus nos ensina que mesmo quando somos tratados injustamente, precisamos confiar na justiça vindoura de Deus e não na justiça desse mundo. O que Jesus nos ensina, irmãos, nessa passagem que estamos aqui estudando, é que nos momentos realmente críticos da minha e da sua vida, Jesus nos ensina que mesmo quando somos tratados injustamente, precisamos confiar na justiça vindoura de Deus. Que mesmo que a justiça não seja feita aqui, Deus irá fazer justiça. E que não cabe a nós sujarmos as nossas mãos em fazer justiça, mas o próprio Senhor é quem pelejará no nosso lugar. O versículo 47 diz: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Irmãos, se Jesus sabia que ele passaria por momentos extremamente dolorosos, difíceis, e que o levaria inclusive mesmo à morte, Jesus também sabia que ele seria tratado injustamente. Jesus tinha plena consciência que ele seria levado, mesmo sendo inocente, para a acusação, para a blasfêmia, para a tortura física, emocional e também espiritual, que ele iria enfrentar a todo tipo de grau de injustiça, mas que Jesus sabia que a justiça não lhe pertencia, mas pertencia ao Senhor. Tem um filme muito interessante que conta a história da segregação racial nos Estados Unidos e a luta de Martin Luther King e sua família contra essa segregação racial. É um filme chamado Selma. E esse filme ele é muito impactante porque ele conta a história de Martin Luther King, da dor, do sofrimento, de terem sido vilipendiados de todos os seus direitos por anos e anos, de não só ele, mas de toda a sua família também sofrer, mas que eles tinham um propósito, o de não reagir com violência, porque a justiça pertencia ao Senhor. Martin Luther King entendia bem o que Jesus está nos ensinando nessa passagem. E ele e aqueles que se juntaram a ele, retratado nesse filme, contam que eles tinham a plena convicção de que eles precisavam lutar contra a segregação racial, mas que em momento algum
eles fariam justiça com as suas próprias mãos, porque eles sabiam que a justiça pertencia ao Senhor. E eles venceram, porque Deus estava à frente e porque eles sabiam que Deus estava à frente deles na busca pela justiça. Então, o Senhor Jesus nos ensina que também isso, irmãos, é algo não só experimentado por Ele, mas que ao longo da história, essa verdade, ela tem sido também perpetuada. Como eu disse, essa foto que você pode pesquisar lá no Google, que celebra o fim da Segunda Guerra Mundial, mas também a Segunda Guerra Mundial nos lembra de uma história muito triste, que são dos campos de concentração nazista. Campos esses em que inúmeros cristãos sofreram, sabiam do sofrimento, enfrentavam o sofrimento e não duvidavam em nenhum momento da graça de Deus sobre a vida de cada um deles, mesmo debaixo de tamanha injustiça. Nesses campos de concentração nazistas, inúmeros pais foram separados dos seus filhos e filhos foram separados dos seus pais. Era constante os pais ver os seus filhos sendo levados para a morte, mas também os filhos verem os seus pais sendo levados para a morte. Mas eles sabiam que a nossa justiça é uma justiça que vem dos céus. E no momento certo, na hora certa, o Senhor faria justiça nos seus lugares. E que, inclusive, que essa vida aqui, ela é transitória. Porque, irmãos, quem tem a expectativa da satisfação da justiça apenas nessa terra, é a pessoa mais infeliz de todos os homens. Porque se existe uma realidade que é líquida e certa, é que a justiça nunca será plenamente e cabalmente satisfeita nessa vida. Por que que às vezes nós ficamos tão insatisfeitos, às vezes, com a justiça do nosso país? Porque a nossa ótica está, às vezes, equivocada. Porque esperamos na justiça desse mundo a solução das mazelas. Mas nós, enquanto cristãos, precisamos esperar a justiça que vem dos céus. Jesus, irmãos, está dizendo que, parafraseando aquilo que estava acontecendo com Jesus, é que eu vou na certeza de que serei tratado injustamente. As pessoas que eu curei, os amigos e os familiares daqueles que eu ressuscitei, inclusive aqueles que há pouco tempo estavam gritando: Hosana, filho de Davi, bendito o que vem no nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas, irão me arrastar, irão escolher um assassino para colocar em liberdade ao invés de mim, e não somente isso, irão fechar o pacote gritando: crucifica, crucifica, crucifica. E quantas vezes, irmãos, eu e você já não fomos injustiçados nessa vida? Quantas vezes nós já não experimentamos a dor, o sofrimento, a angústia de não vermos e de sermos tão injustiçados, sermos arrastados, termos os nossos direitos, as nossas vontades vilipendiadas. Mas o Senhor Jesus nos ensina: mantenha-se firme, porque Deus está no controle. Ele é o Senhor de toda a justiça. Em terceiro lugar, nos momentos realmente críticos das nossas vidas, Jesus nos ensina que, mesmo quando nos decepcionamos com os amigos, Deus não nos abandona. Nos momentos realmente críticos da nossa vida, Jesus nos ensina que mesmo quando nos decepcionamos com os nossos amigos, Deus não abandona a mim e nem irá abandonar a você. O versículo 48 e 49 diz: Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse.
prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. E aqui, essa palavra beijou, no grego, ela retrata o que realmente aconteceu, dizendo que foram vários beijos que Judas deu em Jesus. Existe uma citação do reverendo Augustus Nicodemos que ele diz o seguinte: o pior tipo de possessão satânica não é aquela em que o indivíduo cai no chão se contorcendo todo. O pior tipo de possessão satânica é igual a essa de Judas, que te elogia, que te beija, que se passa por amigo, mas no fundo quer a sua morte. Quantas vezes nós já não enfrentamos decepções com os nossos amigos? Aqueles que nós achávamos que poderíamos confiar, que sempre estariam ao nosso lado, em quem nós tínhamos um ombro amigo, que nós acreditávamos que sempre estava com as suas mãos estendidas para nós. Mas quantas decepções, quantas injustiças, e às vezes quantas decepções, inclusive mesmo planejadas, como foi essa de Judas. Leslie Newbigin, um teólogo inglês que trabalhou por muito tempo na Índia, que inclusive falamos dele aqui pela manhã, e que depois retorna para a Inglaterra e lá retoma o trabalho missionário numa Europa pós-cristã. Ele diz o seguinte: o gesto final da afeição antecipa a entrega final de Judas ao poder das trevas. A luz brilhou na escuridão e a escuridão nem a entendeu, nem a dominou. O que Leslie está dizendo? É que a luz brilhou e a escuridão não entendeu nada do que estava acontecendo. Por quê? Para as trevas, para a escuridão, para as forças que estavam dominando Judas, eles acreditavam que aquele projeto era vitorioso. Mas ele restou totalmente falho e incapaz de ir adiante, porque o projeto de Deus, e porque Deus está no controle, o projeto se manteve como Deus o planejou antes mesmo da fundação do mundo. D.A. Carson, um teólogo americano, ele diz: Judas recebeu o bocado do pão, mas não o amor. Em lugar de quebrantá-lo e levá-lo à contrição, ele reforçou a sua firme resolução, e nesse ponto Satanás entrou nele com certeza da posse total daquele coração. Jesus manifestava amor e Judas manifestava ódio. E é interessante porque esse texto ele nos mostra algo muito especial quando nós nos afastamos dele e vemos o contexto mais abrangente do texto. Porque nós podemos perceber o quanto Judas tramou esse evento que se concretiza nessa passagem que nós aqui lemos. Porque, irmãos, essa atitude de Judas não inicia aqui. Ela se inicia no momento em que Maria adentra o jantar e derrama aquele perfume riquíssimo e puríssimo sobre Jesus. E diante daquilo, Judas diz: mas que desperdício é esse? Nós poderíamos muito bem pegar todo esse perfume e vendê-lo e dar aos pobres. E isso, irmãos, não é porque Judas tinha um coração bom, é porque ele era ladrão mesmo. Ele era quem carregava o saco de dinheiro que era utilizado para cobrir as despesas de Jesus e dos discípulos. E quando caía alguma coisa ficava no saco e ele retirava outro para ele. Então, a partir daquele momento, ele começa então. E isso, irmãos, aconteceu num sábado. A traição acontece na quinta-feira seguinte. De sábado até quinta, Judas passa todo esse momento arquitetando, construindo, planejando a respeito de como iria entregar aquele ao qual ele caminhou com ele 3 anos.
A quem ele disse, salve, mestre, e o deu vários beijos. Mas o Senhor Jesus é mais poderoso e nos ensina que mesmo quando todos nos abandonam, Deus continua comigo e continua com você. A solidão de Jesus é um exemplo de que a sua firme resolução serve para mim e para você para nos ensinar de que Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle e o principal, que Deus está conosco em todo tempo e em todo lugar. O quarto ensinamento de Jesus é que nos momentos realmente críticos das nossas vidas, Jesus nos ensina que, mesmo quando a violência parecer ser o único caminho, o amor vai cuidar das feridas. Nos momentos realmente críticos da minha e da sua vida, Jesus nos ensina que, mesmo quando a violência parecer o melhor caminho, o amor vai curar cada uma das nossas feridas. Os versículos 50 a 52 dizem: Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão à espada perecerão. Diz o texto, quando nós pegamos os evangelhos correlatos, em João capítulo 18 e em Lucas capítulo 22, que foi Pedro quem sacou da espada. E é interessante, irmãos, esse texto que nós estamos lendo é tão importante para a história da cristandade, porque é um dos poucos textos que aparece nos 4 evangelhos. A grande maioria dos textos encontram-se somente em Mateus, Marcos e Lucas. Mas esse texto que nós estamos analisando é também retratado por João. Para nós vermos, irmãos, o quanto isso é importante. E é, então, observando em João e em Lucas, que nós podemos ver que foi Pedro quem teve essa atitude, esse rompante. E Pedro não andava com espada, Pedro sequer sabia como manusear uma espada. Pedro era muito ruim de espada. Mas diz o texto que Pedro saca daquela espada com tanta violência e a leva a Malco, que o nome do soldado era Malco, que cabe a ele somente se desviar, mais ou menos cena de Matrix. Mas não conseguiu se desvencilhar totalmente e a sua orelha, então, é arrancada. E aí o Senhor Jesus, conforme vai dizer o Evangelho de João, foi lá, pegou a orelha de Malco que estava no chão e disse: Pedro, Pedro, não faça isso. Não é assim que a gente resolve as coisas. Não é com violência. E foi lá e colocou a orelha no lugar e curou aquele soldado. Foi a cirurgia plástica mais rápida da face da história. A gente fica falando que Ivo Pitangui é o melhor cirurgião plástico do mundo. Esquece, irmãos. Marca consulta com Jesus, porque ele é bom. E faz a coisa rapidinho. E o texto, irmãos, relata que tudo isso aconteceu para nos mostrar a vitória do bem contra o mal. O que Jesus quer nos ensinar é que, mesmo sendo vilipendiados, injustiçados, traídos pelos amigos e abandonados pelos demais, é que o amor deve curar as feridas. E aí eu vou um pouco mais adiante. Mesmo para com aqueles que estão nos levando para a cruz. O amor precisa sarar as feridas, não só daqueles inimigos, do abandono, de ter sido deixado de lado, mas inclusive as feridas abertas por aqueles que estão nos levando para a cruz. Porque foi isso que aconteceu.
Jesus curou aquele que veio para levá-lo para a cruz. Inclusive, depois de tudo isso, ele diz: vamos lá, cumpre o que você tem para fazer. Me leva para as autoridades e depois me leva para a cruz. Mas em quinto e último lugar, a última coisa que Jesus nos ensina é que nos momentos realmente críticos das nossas vidas, Jesus nos ensina que mesmo quando pareço estar sozinho, devo ter a certeza que Deus é poderoso para transformar qualquer circunstância. Nos momentos críticos das nossas vidas, Jesus nos ensina que mesmo quando pareço estar sozinho, devo ter a certeza que Deus é poderoso para transformar as circunstâncias. Versículo 53 diz: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Parafraseando o que Jesus está dizendo aqui, ele estava assim dizendo para Pedro: o que você está pensando da vida? Você acha que eu preciso da sua ajuda? Você acha que eu preciso que você lance mão da espada? Você acha que eu preciso desse exército? Saiba bem, Pedro, que se eu orasse ao Pai, Ele me enviaria cerca de 72 mil anjos para me ajudar. Esse é o valor que corresponde a 12 legiões de soldados. 72 mil soldados. Com isso, esse pessoal aqui seria aniquilado imediatamente. Mas eu vou seguir o que Deus tem preparado para mim. Ele é quem está no controle e não é com violência que nós iremos resolver tudo isso. Quando nos imaginamos no meio de uma conturbação emocional, dos problemas, que estamos sozinhos, o Senhor quer nos ensinar que Deus está olhando, irmãos, para a minha e para a sua vida. Que os olhos do Senhor não estão distantes de nós no meio das dificuldades da nossa caminhada. E mais, não somente que os seus olhos estão sobre nós, mas que o seu poder é infinitamente grande para nos livrar de toda e qualquer situação que estejamos passando. Irmãos, Jesus teve poder, inclusive, para ressuscitar quem não pediu, como foi o caso do filho da viúva de Naim, em que estava o cortejo, Jesus encontra-se com aquele cortejo e ninguém pediu. Mas Jesus foi lá e ressuscitou aquela criança. E se Jesus tem poder para isso, Jesus será que não teria poder, irmãos, para cuidar da minha e da sua vida? Será que Jesus não teria poder para nos ajudar, para nos auxiliar, para estender a sua mão a cada um de nós? Nós precisamos lembrar-nos, irmãos, que Jesus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Lá em 2 Reis 6, relata um momento muito interessante na vida de Eliseu, e um momento não só interessante, mas um momento muito difícil na caminhada de Eliseu, porque estava ele, o seu secretário, e inimigos estavam cercando-os, tentando matá-los. E naquele momento o secretário dele está profundamente desesperado, porque a morte está batendo à porta da sua vida. Mas então, lá no capítulo 6, verso 16, Eliseu diz o seguinte: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ainda é mais fantástico o versículo 17, porque diz: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Às vezes nós esquecemos que Deus coloca os anjos dele ao nosso redor, que ele acampa os seus anjos ao nosso redor e protege aqueles a quem ele chama de filhos e filhas amados do Senhor. Mas então, irmãos, qual é a grande lição que nós podemos aprender nessa noite?
O que esse texto quer realmente nos ensinar diante de tudo isso que já lemos e que aqui analisamos? Os versículos 54 em diante diz: como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos deixando-o fugiram. Irmãos, a consciência de Jesus, o que ajudou Jesus no seu momento de dor, de crise, de angústia, de sofrimento, e o que ele nos ensina para também vencermos os momentos críticos de dor, de aflição, de tristeza das nossas vidas, é o fato de que existe uma Escritura revelada, de que a vontade e a verdade de Deus nos é revelada através desses 66 livros que eu e você temos nas nossas mãos. Dessa forma, irmãos, nós conseguimos entender que a nossa vida não está jogada ao léu, que nós não somos frutos do acaso, que nós não estamos perdidos, que nós não somos o resultado simples do choque de uma rocha na outra, mas nos leva a entender que nós somos o resultado de um projeto, nos leva a entender que nós somos resultado de um plano, leva-nos a entender que nós somos resultados de um projeto, de um propósito muito maior, e que embora a Satanás ainda consiga colocar no coração de alguns projetos macabros, travestidos de simpatia e de linguagem super bonita, mas revestidos do beijo da maldade, o Senhor está acima de todos os nossos inimigos e acima dos projetos do inimigo. Quando Cristo está ali na cruz, a reação de Satanás é: eu venci. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente não venceu. Eu prevaleci. Os meus planos foram melhores e mais eficazes. Mas ao terceiro dia, quando aquela rocha começa a rolar e Cristo Jesus sai pela porta, nós temos ali a demonstração visível de que os planos e projetos do Senhor não podem falhar. De que por mais que se tentem, eles não podem ser destruídos. O cristão, irmãos, ele tem que voltar os seus olhos para a Escritura. O que sempre salvou os cristãos ao longo da história e na página das Sagradas Escrituras, em seus profundos momentos de tristeza, de dor e de angústia, é a lembrança das Sagradas Escrituras que eles carregavam nas suas mentes. E se tem algo, irmãos, que nós precisamos olhar, é para as Escrituras Sagradas, porque o próprio Senhor Jesus esteve envolvido com elas em todo momento. Mateus capítulo 4, nós temos o início do ministério de Jesus, e ali temos o relato de Satanás tentando desvirtuar Cristo dos planos e dos projetos de Deus. Mas Jesus vence Satanás pela palavra dizendo: porque assim está escrito. E aqui, irmãos, hoje nós estamos nos momentos finais do ministério de Jesus. Jesus está encerrando o seu ministério, Jesus está indo para a cruz, mas Jesus está dizendo novamente: voltem os seus olhos para as Escrituras. Sem elas nós não conseguiremos prevalecer contra as crises, as tempestades, as dores e as angústias da nossa vida. Isso porque, irmãos, nós vamos enfrentar lutas e sofrimentos. Jesus nunca prometeu o céu na terra, mas ele disse: acalma-te, Deus está no controle.
Isso sim, Cristo Jesus promete a mim e a você. Acalma-te, calma-te. Deus está no controle. Somente, irmãos, aqueles que têm os olhos fitos nas Escrituras, diante do caos, diante das crises, pode dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. O Brasil está um caos, uma profunda crise moral, ética, política, financeira. O Senhor me toma pela mão e me faz andar em pastos verdejantes. Sabe por quê, irmãos, toda essa confiança? Porque a palavra ainda não me chegou à língua e o Senhor já a conhece toda. A palavra do Senhor é a única que pode encher o meu e o teu coração e nos dar esperança. Sejamos cristãos da palavra. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por nessa noite, ó Deus, ouvirmos a doce voz do Senhor aos nossos ouvidos. E obrigado, Senhor, por essas duas verdades que o Senhor nos apresenta. A primeira é de que iremos enfrentar dificuldades, problemas, dores, sofrimento, abandono. Mas a outra é a de que o Senhor está conosco. E eu creio, ó Deus, e eu creio que os meus irmãos também acreditam que essa é a maior de todas as verdades e a melhor de todas as verdades. Sabermos que o Senhor está conosco, que o Senhor nos toma pela mão, que o Senhor nos ajuda a vencermos os momentos difíceis da nossa caminhada. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, volta, Senhor, os nossos olhos para a Tua palavra. Não nos deixe, ó Deus, abandonar essas verdades que o Senhor mesmo revelou a cada um de nós, pois elas são o caminho para que nós consigamos resistir às crises, às dores, às angústias e às aflições da nossa caminhada. Abençoe, Senhor, o teu povo. Derrama, Senhor, sobre eles a porção dobrada da bênção do Senhor. Supra, ó Deus, cada uma das suas necessidades. Cuida, Senhor, da vida de cada um destes meus irmãos que aqui estão, das suas famílias e dos seus lares aqui representados. Leva-nos, ó Deus, debaixo da graça, da proteção e do cuidado do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, estamos encerrando o nosso culto. Não me chegou aqui a lista dos visitantes dessa noite, mas eu queria dizer a você que nos visita pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez, seja muito bem-vindo. Que Deus possa abençoá-lo e que você possa retornar outras vezes para aqui cultuar conosco. O pastor Aguinaldo ainda encontra-se de férias, ela vai até agora o dia 27, então após isso ele retornará para estar conosco. No próximo final de semana ele já estará conosco aqui, juntamente com toda a família, embora uma parte dela já esteja aqui, mas aí no domingo que vem ela já vai estar completinha. Então, irmãos, um aviso que eu quero reforçar e que você já deve ter visto no boletim, é que na primeira semana de fevereiro, o Coinos ele retornará às suas atividades normais. Então, eu queria desafiar a você, que já participava, a continuar participando. E você que não participa, que comece a participar de uma das nossas reuniões. Porque se você conversar com aqueles que têm participado e têm sido assíduo nessas reuniões, eles poderão testemunhar para você da bênção que tem sido as nossas reuniões nos lares. Terça-feira, 8 horas da noite, o nosso estudo bíblico. Domingo, Escola Bíblica Dominical às 9h30 e logo à noite, às 19 horas, o nosso culto de louvor e de adoração a Deus. Deus os abençoe.